Bora resolver os conflitos? Pois é, o nosso tema de hoje é como a gente pode resolver os conflitos sem perder o respeito da equipe. Boa essa, hein? Quem não tem briga, quem não tem confusão e babado aí na fábrica, né? Que atira a primeira pedra, que eu tenho certeza que se você está numa fábrica que não tem confusão, que não tem conflito, que não tem dilema para resolver, você está no lugar... Pode apresentar pra gente que você está no lugar certo demais. Eu que estava no lugar errado. Mas brincadeiras à parte, gente, eu não conheço fábrica, eu não conheço ambiente industrial que não tenha de fato os conflitos para serem resolvidos. Aliás, o ambiente corporativo ele é assim por natureza, mas a fábrica tem lá suas particularidades, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre os problemas, os conflitos, sobre as confusões que a gente tem que de fato resolver e ajudar a resolver. E como que a gente faz isso sem perder o respeito da equipe, sem de fato ter um desgaste, né, na sua autonomia, na sua autoridade, na sua percepção enquanto um gestor, que é um gestor confiante e seguro. Afinal de contas, esse é o nosso papel aqui no Bastidores da Indústria, né? Fazer com que você, gestor de indústria, líder de indústria, seja cada vez mais confiante e seguro para que você possa fazer uma gestão muito bem feita. Então, muito prazer, eu sou a Aline, eu sou especialista em gestão industrial, vivo aí na indústria há quase 20 anos e tudo que eu trago para compartilhar aqui com vocês são vivências que aconteceram tanto quando eu era supervisora, gestora, coordenadora de indústria, tanto como consultora, né, que atende hoje dezenas de fábricas e está aí no mercado ajudando as fábricas a prosperar, ajudando os gestores de indústria a serem mais confiantes, mais seguros. Vamos falar de confusão, né, conflito. O que é que de fato está por trás desses conflitos, né? O que de fato a gente precisa entender? Vamos pensar assim. Primeiro, queria entender se com você acontece isso aí na prática, né? Só para entender se a gente está na mesma página. Já aconteceu de ter algum conflito aí na fábrica e se sentir medo de perder o controle? Né? Que seja um controle emocional, que seja o controle da situação. Já aconteceu isso? Ah, Aline, não. O meu caso é que eu tenho medo de errar com os liderados e perder o respeito deles. Ah, o meu medo é chatear as pessoas. Então, cada pessoa, cada gestor, né, eu tenho visto que tem aí alguns motivos que levam a ter esse medo de ir para o confronto desses conflitos, né, o medo de gerenciar esses conflitos e muitas vezes acaba evitando, né, algumas situações. Nós vamos ver exatamente o que acontece quando a gente toma cada uma dessas atitudes. E, gente, para deixar todo mundo assim mais à vontade, né, é extremamente comum, né, ter esse medo, ter esse desconforto em relação aos conflitos. Afinal de contas, como eu comecei falando, o conflito é inevitável. E é inevitável porque muitas vezes a gente está em ambientes com bastante pressão. Um ambiente industrial ele já é assim, né? Muito pressionado, com muitas metas para serem cumpridas, prazos apertados. Então isso vai gerar sim um ambiente mais propício, mais propenso aí aos conflitos. E eu sei que tem muito gestor que fica assim meio que pisando em ovos, né? Com muito milindre para poder lidar com a turma, lidar com a equipe. Então isso também, né, traz aí uma fragilidade com relação a como lidar com esses conflitos, né? Como de fato fazer a gestão desses conflitos no dia a dia. E o conflito, gente, ele, como eu disse, né, ele é uma consequência natural de um ambiente extremamente dinâmico, muitas coisas mudam ao mesmo tempo dentro da indústria, né? A gente já chega na fábrica de manhã com várias novidades do que não tinha acontecido no dia anterior, e a gente no outro dia tem que lidar com essas situações e se adaptar. Eu falo que uma das principais habilidades de um gestor que é confiante, que é seguro, é ter essa habilidade de se adaptar. Então, quando a gente tem essa habilidade, é extremamente importante porque a gente vive e convive muito melhor com os problemas e consegue resolver e contornar muito melhor. E os conflitos, eles têm algumas razões, né? Eles têm alguns motivos que estão por trás deles. Então, primeiro, desacordos que surgem ali pela natureza do trabalho. Então, eu não concordo com o que você fez, ou que a sua área fez, ou com a decisão que foi tomada. Mas também existem algumas desavenças pessoais. Essas são um pouco mais perigosas, porque a gente começa a trazer percepções pessoais, problemas que estão fora do âmbito industrial para dentro da operação e isso vai prejudicando bastante. Então, os desacordos de divergência de ideias, né, o que uma área pensa, o que a outra área pensa,
e também algumas coisas que acontecem do ponto de vista mais pessoal, e esses a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, gente, na indústria, tudo é muito rápido, né? As decisões são rápidas, as metas são agressivas, os prazos são curtos, e isso vai gerando essa tensão, e cada área vai defender o seu ponto de vista, cada área vai defender o seu interesse. Aí nós temos algumas ressalvas, né? Porque quando a gente tem áreas distintas defendendo pontos de vista diferentes, até certa medida faz sentido. Agora, a gente não pode esquecer que a gente está num CNPJ só. Então, aí, quando esse tipo de confusão, quando esse tipo de divergência começa a extrapolar a essa verdade que é estamos num CNPJ só, isso começa a ficar um pouco mais sério e vai prejudicar o negócio com certeza. E aí, quanto mais a gente lida com as equipes, né? Se a gente não gerenciar bem os interesses pessoais e profissionais dentro da mesma equipe, a gente vai acabar tendo de fato conflitos de ordem muito particular, pessoal, e isso também é um desafio muito grande para o gestor. Quantas vezes gestores, eu mesma já tive que resolver questões que as pessoas começaram a trazer problemas de casa para dentro da fábrica. E aí tem muita empresa, por exemplo, que toma a decisão de não contratar pessoas que são da mesma família, né, parentes. Então tem muita empresa que decide fazer isso, né, ou define não contratar parentes, por exemplo, por causa de brigas externas. Só que eles, né, muitas vezes essas empresas esquecem que o convívio dentro da fábrica vai se tornando até maior do que o convívio familiar. Então não é isso que vai deixar de ter conflito, né? Não é você deixar de contratar pessoas da mesma família que vai deixar de ter o conflito. Lógico que uma vez que esse conflito existe dentro de casa, ele vai extrapolar para dentro da empresa e você vai ter que gerenciar problemas, né, que não deveriam ser seus, mas isso acaba acontecendo. Eu tenho um cliente, inclusive, que ele tem esse hábito de contratar família, até porque é um lugar mais afastado, então ele realmente precisa fazer isso por causa da distância, etc. Então ele tem que levar um grande número de pessoas, às vezes, muitas vezes da mesma família. E, gente, ele tem que gerenciar um problema que é isso. É o pai brigando com o filho, é o irmão brigando contra o irmão, é a irmã brigando contra a irmã, é o esposo, é o marido e a mulher brigando. Então isso vai gerando algumas situações que você, enquanto gestor, vai ter que lidar no dia a dia. E sempre ajudando a separar esse tipo de interesses, né? O interesse pessoal do interesse profissional, mas infelizmente você vai entrar numas brigas dessas quando a política da empresa não travar essas contratações de parentes, né? Pessoas da mesma família. Tive um caso de um cliente que a empresa de consultoria que eu presto serviço, ela atende, nem sou eu que atendo diretamente, mas eu fiquei sabendo, que o fato de terem família na gestão, eles são extremamente harmoniosos, que é uma exceção da exceção, gente, porque eles são muito bem resolvidos enquanto família. Então, lá na fábrica, eles também são muito bem resolvidos profissionalmente. Mas isso é um caso muito esporádico. A grande maioria que a gente vê é os problemas de casa, os problemas de fora da fábrica acontecerem ali no ambiente industrial e a gente, enquanto gestor, ter que colocar limites para isso. Bom, mas quais são os tipos mais comuns de conflito que a gente vê na fábrica, né? Primeiro, conflito de prioridades. Ou seja, a produção quer entregar o mais rápido possível, a qualidade preza pelo produto na qualidade maior possível, e aí vira aquele conflito de interesses, né? Então, conflito de prioridades. A prioridade da produção é produzir, que a ressalva deveria ser produzir com qualidade, né? Não, a gente, enquanto produção, a gente não pode, não deve abrir mão da qualidade, mas infelizmente a gente conhece muitos casos de gestores industriais, gestores de produção que acham que tem que só produzir, né? E tá errado, tem que produzir, mas é produzir com qualidade. E aí fica aquela guerra, né? Produção querendo produzir o mais rápido possível, a qualidade travando porque sabe que não pode mandar para o mercado aquele produto daquele jeito. Aí o setor de manutenção quer parar a máquina para poder fazer preventiva. Aí daí a pouco a produção não para porque precisa entregar mais rápido, então a manutenção fica sem fazer o que tem que fazer. Daí a pouco a máquina quebra. Então cada área vai defender as suas prioridades.
Ok, até então sem grandes problemas. É um conflito de interesses e um conflito de prioridades. O problema é quando a gente tem esses conflitos e isso extrapola ao objetivo maior que é o que a gente tem que fazer pela empresa. Onde a empresa quer chegar, qual que é a missão e a visão daquele negócio. Então viram pequenos fragmentos de empresa numa empresa só e a gente esquece qual é o objetivo final do CNPJ, né? Então esses são os grandes problemas que extrapolam a normalidade dos conflitos entre áreas. Eu desconheço fábrica em que produção, manutenção e qualidade não tenham lá as suas relações um pouco estremecidas. A gente, por mais que esteja junto, fazendo trabalho junto, sempre tem que ter ali alguém fazendo a mediação, porque sabe-se que o interesse de cada uma das áreas é divergente, né? E acaba sendo muito comum isso. Um outro ponto de conflito que talvez seja o mais clássico, que é a comunicação, né? A clareza, a falta de clareza na comunicação, ou seja, a equipe fica perdida, tem retrabalhos, muitas vezes porque foi comunicado, o gestor foi lá e comunicou uma coisa de um jeito, a equipe achou que tinha entendido e não entendeu, fez, aí estava errado, teve que refazer, retrabalho, então o retrabalho recai sobre a equipe, e aí de fato a equipe vai ficando desmotivada, a equipe realmente vai desacreditando no gestor quando isso vai acontecendo. Quando tem esses problemas, esses conflitos, né, relacionados à comunicação errada. Então, dos mais clássicos é em relação à comunicação. E o terceiro é o de relacionamento e de autoridade, ou seja, funcionários mais antigos não aceitam os gestores que são mais jovens ou que são, né, mais recém-chegados ali na fábrica. Funcionário que tem amizade com o dono. Esse eu vou, inclusive, tratar um caso aqui específico sobre isso. Funcionário com amizade com o dono. Ele acha que pode, que ele é a última bolachinha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. E acha que pode fazer e acontecer. Né? Tem casos assim, a gente... se não me engano, posso dizer que quase toda fábrica tem uma peça dessa, né? Os funcionários de estimação, conversava com um seguidor agora de tarde, os funcionários de estimação. Sempre fábricas têm esses funcionários. E aí, quando você tenta corrigir, cobrar, falar o que tem que ser feito, eles acabam te confrontando, né? Confrontando a sua autoridade, e isso vai gerar um conflito. Tanto conflito de autoridades suas, né, em relação à equipe, quanto também de influência na equipe. Então a equipe vai ficar com a sua credibilidade estremecida, ou seja, será que esse gestor realmente é o gestor que eu devo confiar, uma vez que o fulano já está confrontando ele está perdendo a autoridade, então a gente começa a ter alguns problemas nesse sentido.